Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem, né? Seja bem-vindo à nossa disciplina. Essa é a nossa primeira aula de conteúdo, né? É o nosso segundo momento junto. Na verdade, nós já tivemos um período ali de ambientalização, né? Onde recebemos vocês online. E depois eu logo gravei um vídeo a respeito da plataforma, funcionamento da disciplina, né? Então, é importante que depois, caso vocês tenham dúvidas, acessem esse vídeo, até para poder entender um pouquinho o funcionamento, o fluxo da disciplina, tá? Mas agora, nós vamos entrar, de fato, no conteúdo da disciplina, né? Nosso primeiro conteúdo. É claro que essa aula ela já foi ministrada de forma presencial, né? De forma presencial, não. Na verdade, o termo correto seria no nosso primeiro encontro de aula que tivemos no formato EAD, né? Já tem uma semana. Mas como nós tivemos alunos que entraram depois e não puderam assistir essa aula, nós estamos gravando esse vídeo exatamente para poder passar um pouquinho a respeito desse conteúdo e até de forma resumida, porque aquela 1 hora de aula ela acaba se tornando um pouco mais complexa, menos objetivo, porque nós vamos tirando a dúvida dos colegas e a gente vai tratando diversos conteúdos, né? E às vezes, para quem vai assistir depois, acaba sendo um pouco maçante, porque ele não é tão objetivo. E em razão disso, nós vamos gravando essas pequenas aulas, né, assim, explicações, para facilitar até a construção do conhecimento de vocês, tá? Me perdoem, em alguns momentos eu estou um pouco gripada e às vezes pode acontecer de soltar um espirro, uma tossezinha, mas nada que possa atrapalhar o andamento aqui do nosso vídeo, certo? Bom, nesse primeiro momento aqui, eu vou disponibilizar para vocês a nossa tela, o nosso PowerPoint. Eu acredito que você já consegue visualizar, né? Então, vou começar aqui pelo nosso primeiro conteúdo, que é sobre a evolução da sociedade, né? Então, o que nós tratamos dentro dessa disciplina de organização do trabalho? Como eu disse para vocês, inicialmente, lá no primeiro momento que estivemos juntos, eu expliquei para vocês que essa disciplina, ela trata basicamente da teoria geral da administração, ou seja, né, então, nós vamos ver aqui basicamente um resumo do que seria a administração voltada ali para a gestão das organizações. O que seria essa administração, né? Então, nós vamos dar alguns conceitos, alguns formatos que você provavelmente trabalha, ou já trabalhou em vários modelos de organizações, você vai perceber que nenhuma empresa é igual à outra, e nós temos aí diversos perfis de organização. Por exemplo, a indústria, ela não funciona da mesma forma que o comércio, que, consequentemente, não funciona da mesma forma, por exemplo, que uma empresa da área de logística, área de tecnologia, e a gente vai percebendo aí os diversos formatos, certo? Bom, então, olha só, nós vamos falar um pouquinho a respeito da evolução da sociedade. O que seria essa evolução da sociedade? Percebam aqui, através dessa imagem, que o homem, ele inicialmente trabalhava e vivia de forma bem precária, né, que seria aqui esse primeiro homem, e ele não tinha tecnologia, não tinha recursos, então tudo era manual e mais difícil. À medida que nós entramos no processo aqui de evolução da sociedade agrícola, o homem já percebe que ele pode plantar, que ele pode criar algumas ferramentas, né? Então, ele começa a ter algumas técnicas, né, com relação a cultivo, a extração básica aí de alimento com relação à terra, cuidado com o animal. E aí a gente vai vendo, observando esse homem aí evoluindo. E aí, ao longo da história, principalmente com relação à Revolução Industrial, a gente vai perceber que esse homem aqui, ele vai evoluindo e ele sai dessa parte, dessa técnica rudimentar aqui, inicial, no campo, e ele começa a ir
para as cidades e ele se torna aquele homem industrial, uma sociedade industrial onde a gente tem aqueles processos manufatureiro e ele começa sendo industrializado até que a gente começa realmente a ter um processo aí de evolução industrial, né? Então, essa disciplina de administração, ela surge através desse processo de revolução industrial. Então, muitas disciplinas que conhecemos hoje através aí do nível superior, eles surgiram basicamente nesse período de revolução. Por exemplo, a própria administração, o marketing, a gestão da qualidade, o curso de economia e vários outros surgiram através desse período, né? Com a necessidade aí que vai surgindo e desenvolvendo, sendo desenvolvido dentro da sociedade. E hoje, por último, nós tivemos aí, por exemplo, a rede, né, de computadores e tudo que está relacionado à internet, à tecnologia, à internet das coisas. Então, nós antes vivíamos apenas com a energia, com o valor da eletricidade, com algumas ferramentas construídas e advindas desse período industrial. Mas ao longo aí da terceira, da quarta revolução industrial, nós começamos aí num processo de automação, né? Assim, de tecnologia e da internet das coisas. Então, hoje as empresas, elas evoluíram. E à medida que as empresas, as organizações, elas vão evoluindo, ela exige que o homem e ele também vai evoluindo junto, né? Então, à medida que isso vai surgindo, claro que tudo que nós temos aí de ferramentas, de organização, tudo isso é advindo do homem. Entretanto, a sociedade em si, ela precisa evoluir através dessas pequenas evoluções que a gente vai tendo dentro das organizações. E ela funciona da seguinte forma: o mercado vai evoluindo, as empresas vão avançando e exige-se do mercado, dos trabalhadores, né? Essa evolução. E é por isso que eu creio que você está hoje em sala de aula para evoluir junto, né? Bom, então eu te faço a seguinte pergunta: o que que é administração? Então, para alguns ou para algumas bibliografias, alguns autores, ele diz que é a ciência social voltada para as práticas administrativas. O que que seria essas práticas administrativas? É a organização, é o gerenciamento de recursos, seja ele financeiro, seja ele material, seja ele humano. Então, nós temos um objetivo, né, que é o quê? Trabalhar, conviver, desenvolver, gerar lucros, e a partir disso eu preciso ter gestão de como funcionam os processos ali. Vamos pegar, por exemplo, a sua casa, né? Assim, acho que eu costumo sempre usar esse exemplo, que eu acho que é o mais assertivo, porque a administração, ela cabe em qualquer lugar. Então, se a gente consegue administrar a nossa casa, o nosso lar, a gente vai conseguir entender como funciona a administração em uma grande organização. Então, aqui em casa, por exemplo, nós precisamos aprender a administrar os recursos financeiros, porque nós trabalhamos, o recurso financeiro ele é escasso, né? Ele é limitado, ele é um valor X, então ele tem a sua limitação. E nós precisamos aprender a administrar esses recursos limitados, que são financeiros. Nós precisamos trabalhar e gerir pessoas, que são os entes da família, né? E cada família tem seus conflitos, seus processos, e a administração de materiais, com o objetivo de saber e conviver todos os dias, né? Então, a administração, ela visa isso, essa ciência ela é voltada para administrar, literalmente, tá? E a administração, como falei para vocês, ela não cabe exatamente só dentro lá da empresa, ela é aplicável em qualquer lugar. E aí, avançando aqui, nós temos aqui o processo de revolução dos problemas e de manejo de recursos oferecidos, pessoas, famílias, comunidade, organização. E volto a dizer, né, a administração ela cabe em qualquer lugar. E as principais funções aqui administrativas, ou uma das principais obrigações da administração, envolve aqui a negociação, a tomada de decisão, o estabelecimento de metas, né? Porque sem as metas a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Nós vamos começar a pensar em identificar a solução de problemas, a liderança de pessoas, organização de recursos, sejam materiais, financeiros ou mercadológicos, né? Então,
eu trago o exemplo aqui de novo dos dois slides atrás. Administrar ou a administração, ela cabe não só em qualquer lugar, mas eu uso os mesmos princípios básicos que eu usaria, por exemplo, para administrar a minha casa, né? Então, ele é aplicado em qualquer lugar. Porém, entretanto, nós precisamos entender o seguinte: a pessoa da qual vai administrar, ela é chamada de administrador. E o administrador, ele tem aqui, basicamente, algumas habilidades. Então, segundo Robert, né, e Robert é um dos autores da administração, e ele fala o seguinte: existem aqui 3 tipos de personalidades necessárias para um administrador. Não que ele basicamente seja obrigado a ter todas, ou se ele, por exemplo, só tiver 2 e não tiver terceira, ele não é um administrador, não é isso. Mas ao longo da história, nós percebemos que esse administrador, ele precisa obter aqui algumas técnicas com relação aqui, ou algumas habilidades com relação a esse processo de administrar, que seria o quê? As habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. Então, olha só, o que seria essa habilidade técnica? A habilidade técnica aqui é a capacidade de execução dos trabalhos. O que é a execução dos trabalhos? É a capacidade de executar determinada atividade. Então, por exemplo, se eu sou da área de TI, quais são as habilidades técnicas me exigidas para um administrador naquela área, né? Então, seria aí basicamente, provavelmente, atividades relacionadas à área de tecnologia da informação. Ou, por exemplo, uma pessoa da área de logística, quais são as habilidades técnicas ali exigidas do administrador daquela área, né? Então, perceba aqui que essas habilidades técnicas, elas estão muito ligadas à execução do trabalho. Então, é algo que você vai aprender, que vai desenvolver, e você provavelmente vai ficar ali habilitado para aquilo, tá? Bom, segundo, nós temos aqui a habilidade humana. O que seria essa habilidade humana? Seria a capacidade ou a facilidade para saber lidar com pessoas. O que seria lidar com pessoas? É comunicar, saber se comunicar, saber compreender as atitudes, motivar, liderar, estar relacionando no dia a dia. Essas habilidades humanas aqui, ela de fato pode desenvolver muito bem uma equipe ou um departamento, ou ela pode também prejudicar, né? A falta dela, a ausência dela também pode vir a prejudicar aí uma atividade ou um departamento. Então, um administrador que não tem essa habilidade de saber lidar com pessoas, ele compromete basicamente não só o resultado, mas o ambiente ali onde as pessoas estão inseridas. Agora eu faço uma pergunta para você. Será que todo líder ele nasce com essa capacidade? Ou, por exemplo, a pessoa pode se tornar líder e desenvolver essa habilidade? O que você acha? Né? Então, assim, existem pessoas que têm um perfil, sim, para liderança, um perfil de comunicação, um perfil de habilidades, né, de facilidade de saber lidar com pessoas, com processos, e relações humanas, mas não é algo, por exemplo, que seja impossível de adquirir. Então, existem aí cursos de lideranças, cursos de comunicação, que faz com que essa habilidade ela seja também desenvolvida, certo? Bom, e aí depois nós temos as atividades conceituais. O que seria conceituais? Quando nós falamos de conceituais, nós estamos ligando ao conceito, tudo aquilo que é estudado, teorizado, né? Aquilo que é abstrato que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, esses conceitos aqui, basicamente, eles estão onde? Na faculdade, nos cursos, e aí o líder ou o administrador, ele também pode adquirir, porque ninguém nasce sabendo de tudo, né? Então, existem aí certos conceitos que eu vou precisar ir para uma faculdade para poder sentar e aprender, que é o que você está fazendo hoje, né? Então, nós temos aí, por exemplo, esses 3 conjuntos aqui, que juntos eles formam aqui o administrador que nós temos, certo? Então, assim, se eu não me engano, a primeira atividade, que é a nossa AV1, ela está aqui fazendo referência a essas habilidades do administrador. Então, é importante você compreender, tá? E nós temos um material complementar a respeito desse conteúdo também.
E aí eu venho com a seguinte pergunta: quais são as funções do administrador? Vamos parar para pensar aqui. O administrador, ele pensa, ele planeja? Será que ele só planeja? Né? Então, assim, existem aqui um conjunto de atividades que ele pode, que ele tem, que ele deve ter com ele. A primeira delas, na verdade, é planejar. Então, a função do administrador é planejar, organizar, liderar e controlar. Então, planejar é especificar os objetivos a serem atingidos, né, antecipadamente, ou seja, eu preciso prevenir ou preciso organizar algo com tempo, com antecedência. Organizar e reunir e coordenar os recursos humanos, financeiros, físicos que a gente tiver ali disponíveis para poder colocar em prática aquele planejamento. Liderar, que é a terceira função aqui da administração, é gerir todo o processo. Por quê? Porque não adianta eu ter ali um planejamento muito bem feito, não adianta ali, por exemplo, eu começar a organizar de forma muito bem alinhada com meus planos, se eu não tiver uma boa gestão. Então, liderar aqui é estimular as pessoas a serem executores, ou seja, é o cara que está ali não só liderando, mas acompanhando, observando o processo. E junto disso, nós temos aqui o controlar. O que seria esse controlar? O líder, ele vai acompanhar, ele vai gerir, ele vai tomar nota dos processos aqui para que, se de fato eles não estiverem sendo realizados da forma correta, nós temos aqui a possibilidade de fazer um planejamento de novo, reorganizar aqui aquilo que não deu certo e começar esse processo novamente. Então, ele funciona da seguinte forma: a liderança, ela é a base e ela está aqui no meio. Então, inicialmente, nós temos o planejamento, e planejamento sem organização, ele não acontece, ele não sai do lugar, né? E aí, a organização sem execução, sem a parte prática, também não avança. E aí, por último, aqui eu tenho controle. Então, não adianta eu planejar, não adianta eu organizar e não adianta eu executar se eu não tiver um controle sobre aquilo. Imagina, eu tenho uma equipe. E essa equipe, por exemplo, eu fiz um planejamento onde nós vamos ali trabalhar aquele mês para poder atingir determinado resultado, e ali eu organizo todo o processo, explico o que cada um tem que fazer da forma que vai ser necessário ser realizado, explico e acompanho ali a execução. Entretanto, se eu não tiver um controle, se eu não acompanhar, não fazer a gestão, eu não consigo fazer com que aquilo saia conforme planejado, certo? Então, essa aqui é uma das principais funções da administração. E ela é um ciclo constante. O que é um ciclo constante, né? Então, aqui, nós vamos observar aqui, nós temos aqui o planejar, o organizar, o dirigir e o controlar. E aí, a bibliografia, ou seja, a literatura, diz que isso é cíclico. O que é cíclico, pessoal? Cíclico é algo que, por exemplo, você planeja e ele vai se repetir de forma contínua. Então, começou o planejamento, a organização, a direção e o controle, deu certo? Ok, vamos começar de novo, fazer um novo planejamento em cima daquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente pode executar novamente. Segundo ponto aqui, ele é sempre dinâmico. O que é o dinâmico? O dinâmico é algo que está sempre em mudança. Ele sempre estará evoluindo, ele sempre estará em movimento. Por quê? Porque não é algo que eu paro ali no planejamento. Então, se eu planejar, mas não organizar e não dirigir, o planejamento não sai do papel. Então, ele sempre será dinâmico e interativo. O que seria estar em interação? Na verdade, a interação é quando um tem contato com o outro, ou seja, todos eles aqui precisam estar correlacionados. Lembra esse slide aqui que eu trouxe anteriormente? Olha só, eles estão correlacionados, um depende do outro e um avança conforme o outro vai avançando, porque senão a gente não consegue caminhar. Tá? Então, esses processos administrativos aqui, eles são constantes, estão em constante movimento, certo? Então, quais são as funções da administração? Aqui eu trago um quadro com o resumo de cada uma das etapas. Planejamento, nós temos aqui a definição da missão, nós temos os objetivos,
como vai ser alcançado esses objetivos. Nós temos aqui a programação da atividade, né? Ou seja, como é que a gente vai realizar isso. Dentro de organização, eu já preciso estipular e dividir quem vai realizar o quê, designar as atividades, né? Lembra que eu trouxe um exemplo agora há pouco? Eu disse o seguinte, falei, olha, pessoal, aqui nós vamos ter uma atividade durante esse mês e essa atividade aqui ela vai ser agrupada em pequenas pessoas, nós vamos utilizar esses recursos, cada um vai ficar com X responsabilidade e aí a gente vai executando no decorrer do mês. E aí nós temos uma outra pessoa que vai ser a responsável ali pelo processo de liderança, vai acompanhar, designar quem são as pessoas, vai coordenar os esforços, como vai ser realizado, é a pessoa responsável por motivar, por comunicar, por orientar, por cobrar, né? Fazer a gestão ali daquilo que vai ser executado. Depois nós temos, por último, o controle. Para que serve o controle? Pensa comigo, não adianta eu planejar, organizar e direcionar se eu não estiver ali acompanhando, definindo os padrões, monitorando o desempenho, a avaliação, né, sendo feito o processo de correção. Então, toda organização, todo departamento, toda área, toda empresa precisa de ter exatamente esses processos aqui. Então, isso é as funções básicas da administração. Se você for pegar o diretor de uma empresa, ele faz isso aqui. Se você for pegar um gerente, ele é responsável por essas atividades. Se você for pegar um supervisor de área, ele também é responsável por aquilo. Independente da função, nós sempre teremos aqui essas funções aqui da administração sendo realizadas, certo? E aí, olha só, nesse quadro anterior eu destrinchei aqui o que seria essas atividades, né? Mas se eu perguntar para você, por exemplo, agora, o que é o planejamento? Você sabe me dizer o que é planejamento? Então, olha só, é a principal função administrativa por servir de base para as outras. Então, eu vou pegar um exemplo muito simples. Se eu, por exemplo, preciso vender determinados produtos no decorrer do mês, se eu não fizer um planejamento de como essas vendas serão realizadas, qual a meta que eu preciso cumprir, como isso será na prática, eu não consigo colocar para rodar, sabe? Então, é uma das principais atividades administrativas aqui, porque ela é a base. Sem planejamento, não só uma empresa, mas sem planejamento, ninguém vai em lugar nenhum. Imagina se você quer fazer uma viagem para Disney hoje. Você consegue, por exemplo, sair de onde você está agora para ir para a Disney sem planejamento? Não consegue. Por quê? Você precisa planejar, precisa levantar recurso, precisa estipular o prazo, qual é o tempo, recursos e materiais necessários, né? Documentos necessários. Quando eu falo de recurso, eu não falo só de dinheiro, mas documentação, e vários outros fatores que você precisa se organizar para poder executar. Então, sem planejamento, nós não saímos do lugar. E aí é a função administrativa que define os objetivos a atingir. Ou seja, eu já tenho um objetivo, eu quero ir para a Disney, mas como que eu vou executar isso? E aí ele fala aqui embaixo, é um processo contínuo, dinâmico, que consiste num conjunto de ações intencionais. Então, eu vou executar algumas ações integradas, organizadas, intencionais, para que daqui para frente eu consiga, em um período de um ano, me organizar para ir para a Disney. Entende? Então, um departamento, um gestor, uma empresa, eles também trabalham dessa forma com relação ao planejamento. E aí, toda vez que você pensar em planejamento, você não vai colocar aquilo em prática naquele momento, porque o planejamento em si, ele, na verdade, corresponde a uma ação futura. Então, eu planejo, por exemplo, uma ação que eu vou realizar amanhã, mas eu não planejo, por exemplo, algo para eu realizar no início do dia, sendo eu estando aqui na metade do dia, entende? Então, tudo que for relacionado a planejamento são ações futuras que eu vou me organizar ainda para poder fazer. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, para poder conseguir colocar esse planejamento em prática, é estabelecer os objetivos. Lembra que eu falei do exemplo da Disney? Se eu quero ir para a Disney, como que eu preciso fazer?
Então, eu vou estabelecer quais são os meus objetivos, quais são exatamente aqui as coisas que eu preciso realizar, né? Eu vou começar a observar qual é a primeira coisa que eu preciso fazer, quando eu preciso, por exemplo, quanto eu preciso levantar de recurso, quando eu quero ir, quando eu posso ir, quais são os materiais e recursos necessários para conseguir chegar lá e atingir esse objetivo, entende? Então, nesse período aqui, eu vou estabelecer esses objetivos de forma geral. E aí, trazendo para dentro da empresa, eu trouxe o exemplo daqui da viagem para a Disney, mas trazendo isso para dentro da organização como um todo, da empresa, de forma geral, nós temos o seguinte: suponhamos que você hoje é o gestor de uma empresa, um departamento, né, de forma geral. E quando eu falo gestor, eu falo um CEO ou um gerente de forma geral, tá? Então, segura aí nesse exemplo. Você é um gestor. E aí, dentro da empresa, nós temos três tipos de níveis de planejamento. Então, por exemplo, nós temos o planejamento estratégico, nós temos o planejamento operacional e o planejamento tático. O que seriam esses três níveis de planejamento? Então, suponhamos, por exemplo, que você é o gestor de uma empresa, você é um diretor. Você é responsável pelo planejamento estratégico da empresa. E isso aqui é a longo prazo, é futuro. Envolve, por exemplo, decisões muito relevantes, né? Então, você não vai decidir nada por agora. Você vai planejar para onde a empresa vai caminhar daqui a 5 anos. Então, envolve cada tarefa ou ela se preocupa com o alcance de metas muito específico. Por exemplo, eu quero aumentar a venda em X milhões em 5 anos, né? Então, é um exemplo. Quando eu desço para o planejamento em nível operacional, eu já vou destrinchando isso por departamento dentro de uma empresa. Então, aqui, por exemplo, é onde o gerente geral, ele recebe aquela missão e ele tem a função de distribuir isso em cada departamento. Então, por exemplo, o diretor da empresa, ele quer crescer exponencialmente em 5 anos. Então, como que isso vai ser distribuído para os departamentos dentro da empresa? Então, nós temos aí cada departamento com um gestor, e a gente senta com esses gestores a nível operacional e a gente começa aliás, a nível tático, e a gente começa a destrinchar isso. Então, o nível tático aqui, por exemplo, que é o segundo, aqui tá trocado, gente, mas aqui é o nível tático, tá? Então, o nível tático, ele começa a buscar aqui quais são os planos de ação que a gente vai realizar ao longo aí, por exemplo, desse ano, que eu vou executar para daqui a 5 anos eu conseguir realizar essa atividade. E o nível 3 que é o operacional, eu coloquei trocado aqui, mas está errado. O nível 3 que é o operacional, ele é que vai, de fato, colocar em prática. Então, as pequenas ações do dia a dia do meu departamento é o que vai fazer com que a empresa, no dia a dia, depois de um certo período, alcance aquele resultado proposto lá pelo nosso diretor, sabe? Então, ele funciona da seguinte forma: nós temos esse nível de planejamento estratégico aqui, e aí nós temos as tomadas de decisão a longo prazo. Depois nós temos o nível tático, que é a base aqui, né? Esse nível tático aqui, ele normalmente é realizado num período de médio prazo, por exemplo, de 1 ano, 2 anos. E aí nós temos o nível operacional, que normalmente é a base da empresa. Então, esse planejamento operacional aqui é aquilo que de fato é realizado no dia a dia, durante 30 dias, para que a gente consiga chegar aqui no nível tático e no nível estratégico, atingindo aqueles objetivos. Então, ele funciona dessa forma aqui. O nível estratégico é a alta gestão da empresa, o nível tático é gerente e algumas áreas, né? Coordenação, gerente geral, gerente de área, e o operacional são os supervisores e a parte prática mesmo, né? Então, são as atividades realizadas de forma rotineira. Então, olha só, quando a gente estava falando, por exemplo, das funções do administrador, uma das funções do administrador é planejar. E aí, independente do nível desse gestor dentro da empresa, ele tem ali os níveis de planejamento, né?
Então, se eu estiver na minha casa, eu tenho os meus níveis de planejamento, dependendo da posição ou da função que eu ocupo ali, ou às vezes dentro da empresa, né? Dependendo da minha função ou do meu cargo, ou das minhas atividades, eu também tenho o meu nível de planejamento. Então, o que que acontece? Esse aqui é o nível de planejamento que eu falei para vocês. Seguindo ali, nós entramos dentro dos objetivos da empresa. Lembra que eu falei para vocês? Olha só, quando a gente vai viajar para a Disney, a gente tem que estabelecer aqui, a gente já tem a meta, que é viajar para a Disney, mas a gente tem os objetivos. Dentro desses objetivos aqui, que é de ir para a Disney, passear, ir lá para Orlando e tal, nós vamos entrar para dentro da empresa e aqui nós vamos estabelecer os objetivos da empresa, né? Quais são exatamente os objetivos da empresa? Aí você abre um leque e aí observa o seguinte: para ir para a Disney, por exemplo, eu preciso de ter dinheiro, eu preciso de saber quais documentos eu preciso, eu preciso levantar os recursos físicos, né? Então, tem todo um leque de coisas que eu preciso, preparar e organizar. Dentro da empresa é da mesma forma. Aqui dentro da empresa eu tenho a missão da empresa, tenho a visão da empresa e tenho os valores da empresa. Então, os objetivos da empresa quais são, né? O primeiro deles é a missão. Dentro da missão, eu tenho aqui não somente gerar lucros, mas eu tenho uma visão muito específica. Eu tenho a missão de ir para a Disney, mas a visão que eu tenho qual é? Né? Me divertir, levar meu filho para passear. Então, assim, quais são os meus objetivos, a minha missão, meus valores? E aí, o primeiro deles, nós entramos para dentro da missão. Toda empresa tem uma missão. Toda empresa tem um objetivo específico de estar ali existindo. Independente do planejamento, independente do gestor, ela tem a sua missão. Então, o dono da empresa, o idealizador, o empreendedor, ele vai criar uma empresa e ele vai pensar o seguinte: para onde exatamente eu quero ir? Por que que eu tenho essa empresa, né? E aí, a missão é o seguinte: ela pode ser entendida como um papel que a empresa terá perante a sociedade. Ou seja, qual é a minha razão de existência? Então, se eu pergunto para você, a indústria de calçados, qual é a missão dessa indústria de calçados, né? Qual é a visão dessa indústria? Quais são os valores que essa indústria tem? Você sabe, por exemplo, qual é a missão da empresa que você trabalha? Você já parou para observar que a empresa ela tem uma missão, uma visão e um valor muito bem específico? E aí a gente vem, olha, quais são os benefícios que essa atividade ela vai causar aqui com relação à sociedade? Ela provavelmente tem um objetivo de estar junto ali, né? Missão é a função social da atividade da empresa dentro de um contexto global. Guardem essa frase, gente. Olha só, missão é a função social da atividade da empresa dentro de um contexto, né? E aí depois a gente entra para dentro de visão. Ou seja, o que que é a visão? A visão ela é composta pelos sonhos da empresa. Eu, Ivone, tenho a visão de ir para a Disney. Então, eu tenho a minha missão, mas tenho a minha visão. E a visão é para onde exatamente os meus sonhos, os meus objetivos vai caminhando, né? Então, é a forma como quer ser reconhecida no seu nicho empresarial. A empresa que você trabalha, por exemplo, tem qual visão? Você sabe? Já parou para pensar nisso? Ou talvez ela nem tenha isso muito bem é, divulgado para você, colaborador, né? Enfim, ela pretende, na verdade, ser vista pelos seus stakeholders de uma forma específica. Quais são exatamente a visão dela? Então, aqui embaixo eu trago, olha, é como ela pretende ser vista pelos seus stakeholders. Quem são os stakeholders? Você sabe o que é um stakeholder? O stakeholder, na verdade, ele é aquela parte envolvida direto no negócio da empresa. Pode ser o cliente, é o fornecedor, é o acionista, são os parceiros, é o cliente externo, é o cliente interno, é o colaborador. Então, todos os que estão envolvidos ali, direta ou indiretamente naquela empresa, são chamados de stakeholders. Então, a visão é como a empresa ela objetiva ser, né, depois de um período aí pelos seus stakeholders, tá? E por último, nós temos aqui os valores.
quais são os valores que a empresa que você trabalha hoje, ela propõe, né? Então, eu crio uma empresa hoje, mas ela tem determinados valores. É trabalhar com ética, é trabalhar com a sustentabilidade, é trabalhar com preceitos morais e éticos, né? Então, os valores aqui, eles são formados por um conjunto, seja de preceitos morais, éticos, filosóficos, e tudo aquilo que engloba uma imagem que a empresa quer passar. Então, eu, Ivone, por exemplo, não sou uma empresa, mas sou uma pessoa. E eu tenho os meus valores morais, éticos, filosóficos, sociais, que determinam como eu sou e como eu deixo de agir, como eu ajo, como eu deixo de agir. Entende? Então, aqui, os valores de uma organização, eles estão muito ligados a esse conceito. É a mesma coisa de pegar uma pessoa, por exemplo, e falar que ela tem seus valores. Então, cada organização tem desenhado seus preceitos e valores, né? A sua missão, por exemplo, hoje é identificar quais são a missão, a visão e os valores da sua organização, né? E eles são limitados dentro dos quais a empresa e seus membros irão conduzir as suas ações. Então, por exemplo, na minha empresa, um dos preceitos morais e éticos que nós temos aqui é com relação, por exemplo, à questão do valor econômico, a questão da, da moral social e da ambiental. Então, quando eu falo, por exemplo, que a empresa tem esses preceitos, esses valores, não cabe a essa empresa, por exemplo, cometer determinadas atitudes antiéticas, ou com preconceitos sociais, ou com questões, por exemplo, de questões ambientais. Então, ela sempre estará ligada a esses pontos, tá? Então, quando a empresa fala que ela tem esses valores muito bem definidos, nós, enquanto stakeholders, enquanto clientes, nós somos os fiscais para realmente saber se ela está ou não executando aquilo da forma que ela promete, né? E aí a gente vem para o exemplo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, olha só. O que que é uma visão? Como que ele vai aparecer para você? Como que a empresa expõe isso para a sociedade, para os seus stakeholders, para os seus clientes, né? Então, a visão. A visão que essa empresa tem aqui, que eu trouxe como exemplo, ele fala o seguinte, né? Vamos começar aqui pela missão. A missão dela é proporcionar produtos e serviços que visem a melhor qualidade de vida dos seus usuários através da busca e do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, aqui a gente já vê que é uma empresa voltada à construção de técnicas ou de tecnologias, alguma coisa relacionada, né? E aí, qual que é a visão dessa empresa? Ser referencial de excelência no mercado odontológico, contando com colaboradores motivados e proativos. Então, ela tem essa visão. E quais são os valores dela, né? Os valores dela é o quê? Qualidade, responsabilidade social, conhecimento técnico, transparência, ética. Então, esses daqui são os objetivos da empresa. Lembrando que a gente entendeu o que era planejamento. Dentro do planejamento, ele distribui entre planejamento estratégico, tático e operacional. E aqui a gente começa a entender quais são os objetivos da empresa, tá? Outro exemplo que eu trouxe aqui para uma outra empresa, ele diz o seguinte: a missão, a missão dela aqui é prestar serviço especializado e soluções para eventos na máxima qualidade possível. A visão da empresa é ser referência em serviços especializados para a solução de eventos, e ela tem como valores a responsabilidade econômica, social e ambiental, com respeito à diversidade, compromisso, excelência, segurança e principalmente a pontualidade. Então, assim, isso aqui é um belo exemplo. Vocês percebam aqui que nós temos um perfil de organização diferente do primeiro. Aqui nós temos uma empresa que provavelmente trabalha com eventos, né? E na primeira nós tínhamos ali uma empresa de odontologia. E para terminar aqui, nós temos o segundo exemplo, que seria o quê? Uma outra empresa que é voltada para a medicina oncológica, né? E a gente tem ela com esses seguintes objetivos aqui. A missão dela é contribuir para que as pessoas vivam mais e melhor. Muito interessante, né? Porque uma empresa que trabalha com medicina oncológica, o objetivo maior dela é o quê? Contribuir para a saúde das pessoas, né? Na visão,
ela diz o seguinte: a visão dela é ser uma referência nacional em medicina oncológica. Então, essa visão aqui é aquela que começa a nortear o planejamento, né? Seja ele estratégico, tático e operacional. E aqui embaixo nós temos os valores. Quais são os valores que esta empresa aqui ela utiliza no seu dia a dia, né? O respeito ao paciente, ao colaborador, credibilidade, segurança, confiança, agilidade e eficiência, comprometimento, cuidado humanizado e personalizado, a ética e o apoio para a educação e pesquisa em prol do desenvolvimento. Olha que bacana, né? Então, além daquilo que nós já estamos acostumados a ver, sobre ética, respeito, segurança. Nós temos aqui agilidade, confiança, comprometimento, principalmente, acima de tudo aqui, olha, o apoio para pesquisa e desenvolvimento na área. Então, assim, muito bacana, né? E aí, nós vamos para a atividade. Nós vamos aqui para uma atividade no AVA. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que isso vai funcionar na prática, tá? Primeiro, eu quero mostrar aqui para vocês o conteúdo. Então, esse conteúdo 1, que é o que nós vimos agora, ele vai estar assim para você, evolução das sociedades, que foi o que nós falamos aqui, e aí ele vai estar, olha, a história por trás disso, a Revolução Industrial e a administração. Então, nós vamos pegar aquele primeiro slide que a gente vai entender da onde que saiu o homem e o seu processo de evolução na história. A gente vai entender sobre a história da administração, quais são os conceitos básicos que você precisa saber que existem, né, dentro da administração, a habilidade do administrador, né? E aqui eu trago o slide da aula, tá? Então, o que nós vimos agora são exatamente esse mesmo material aqui, só que distribuído um pouco mais aprofundado. Então, nós temos aqui vídeo, nós temos aqui 3 vídeos e nós temos os materiais complementares para você fazer a leitura desse material, ok? E aqui nós vamos para a atividade. Então, nessa atividade aqui, você vai procurar a AV1. O que que você vai fazer dentro de AV1? Você vai vir aqui e vai ler o texto Habilidades do administrador. Lembra que nós falamos aqui, olha, o administrador, ele tem algumas habilidades. Quais são essas habilidades aqui que nós vimos? Tá lá nos primeiros slides, técnicas, humanas e conceituais. Dentro dessas habilidades aqui, nós vamos ver o texto que fala detalhadamente quais são essas habilidades que nós vimos ali de forma resumida, tá? E aí, eu faço a seguinte pergunta: explique o papel do administrador nas empresas, descreva as competências do administrador, quais são essas habilidades, né? Lá no texto está dizendo isso. Explique o que são essas habilidades técnicas. Aí eu pergunto para você: quais são as habilidades humanas, quais são as habilidades técnicas, as conceituais, que eu expliquei para você agora há pouco, certo? E aí, por último, a gente vem aqui, olha. Quais as diferenças entre o empreendedor, um gestor e o líder? Será que existe diferença de um para outro? Ou será que não? Todos eles têm o mesmo papel, que é gerir, administrar, e é organizar, é planejar, né? Então, você vai fazer a leitura do texto e vai responder à atividade. Essa atividade você pode escrever ela aqui, nesse campo, ou você pode, né, digitar, por exemplo, no seu computador, no arquivo lá do Word, salvar e mandar aqui, ou em PDF, e aí você vem aqui, salvar mudanças e enviar, ok? Então, esse aqui é o exercício 1, né, que é aqui a AV1, e ela vale 10 pontos, tá? Então, fique atento aqui com relação aos prazos dessa atividade, porque ela vale nota. E aí, nós finalizamos aqui com relação a esse conteúdo, para que você consiga agora estudar, fazer a leitura do material aqui dentro de conteúdo do curso, fazer a avaliação, para a gente ir para a nossa próxima aula, ok? Então, olha só. Dúvidas eu fico à disposição. Claro que vocês, qualquer momento, podem tirar dúvida comigo, com o monitor, e aí vocês podem nos procurar para poder fazer a atividade, tirar dúvida e a gente construir aqui essa atividade, certo? Bom, então,
Bom descanso a todos, bons estudos e, se precisar, eu fico aqui à disposição.